Já chamei ele aqui, espera ele aguardar. Esperar ele aceitar, na verdade. A gente começa esse nosso bate-papo. Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Não tô te ouvindo. Consegue me escutar? Agora eu tô. Ah, ok. Tentando essa câmera. Eu não tô conseguindo te ver. Tô tentando virar isso aqui. Toda live é isso. Moço, Dá esses probleminha, né? toda live é esse parto aqui para virar essa câmera. A gente vai se adaptando aí à tecnologia, às coisas. Você tá doido, moço? Normal. Tá tranquilo. Parece que eu tô vendo. Parece ser o seu ring light. Não sei se é isso. É ele que você tá vendo aí, mas eu quero virar a câmera para cá. Tá certo. Era aí que vai dar certo. Sem problema. Só um pouquinho de paciência. Então, como eu estava falando para a galera aqui, a gente vai conversar, trocar uma ideia com o Rodrigo Totti. Ele é empresário do ramo da educação. Agora também tem um programa de rádio, tem o seu podcast. E, além disso, também é pré-candidato a deputado distrital pelo partido aí União Brasil, partido do Sérgio Moro, da deputada distrital Júlia Luci. E aí a gente vai trocar uma ideia com ele, saber o que ele pensa de Brasília, quais são os projetos dele, o que ele vai poder nos ajudar aí caso ele seja eleito lá para a Câmara Legislativa. Eu vou sair e entrar de novo, hein? Beleza. Beleza. Se ele chama aqui, deixa eu convidar ele aqui de novo. Vamos ver se vai. E aí, garoto? Ah, beleza. Pô, Rodrigo, tranquilo? Agora eu consigo te ver. Beleza. Tranquilo, beleza. Você tá de lado aí, mas tá bom. Você também tá de lado. Deixa eu virar o meu aqui. Acho que fica melhor. Só tirar aqui. Aí. Beleza. Tranquilo. Beleza, E aí, galera? Boa Rodrigo? noite. Boa noite todo mundo aí. Como é que vai, Rodrigo? Tudo bom? Beleza, tudo certinho, bacana. Show Hoje de está sendo bola. um dia quente aí para a educação, né? Sim, hoje é o dia da educação, né? Não, hoje está um dia quente para Ah, um dia quente para a educação. a educação por conta daquela polêmica que aquele professor de sociologia no colégio CAAM, um colégio Sim, público, fica em frente ao CEUB, certo. e que teve grande polêmica aquela cartilha que o professor de sociologia distribuiu de sala de aula e ainda prometeu um ponto para quem tirasse o título de eleitor, que eu até concordo. Tá? Se você me perguntar isso aí, eu concordo que um professor de sociologia, principalmente, que faz parte, né, que a escola, de modo geral, adote essa questão que é fundamental para os jovens, né, para exercer a cidadania. Mas, enfim, mas é isso. Boa noite. Antes de apresentar você, a polêmica é em relação à cartilha que demoniza as pessoas ricas, é isso? Não, a cartilha
na realidade, essa cartilha, um dos pontos dela é esse, né? Ela traz como sendo ilícito a origem de qualquer pessoa que seja considerada rica, né? Isso é um dos pontos, né? Mas nesse assunto, eu nem, sobre o conteúdo da cartilha, eu nem discuto. Eu não vou discutir sobre o conteúdo da cartilha. O problema ali, se a gente for analisar tecnicamente, porque a população, a sociedade, de um modo geral, ela está discutindo o conteúdo da cartilha, onde o problema não está no conteúdo. Se você for analisar tecnicamente, quem é gestor educacional sabe disso, do que eu vou falar, quem é professor também sabe disso, que todo professor ele tem um plano de aula. Toda escola tem um conteúdo programático, né? E dentro de uma ordem hierárquica que tem dentro de qualquer unidade educacional, existe a coordenadora pedagógica e acima dela tem a diretora pedagógica. E de maneira nenhuma o professor ele pode entrar em sala de aula e aplicar qualquer conteúdo que seja sem o conhecimento da coordenadora e da diretora pedagógica. Isso é um princípio básico de qualquer unidade de ensino, né? Sim. E, em especial, nas escolas públicas, este professor distribui esse material dentro de sala de aula e, principalmente, esse material, ele claramente traz um posicionamento político, né? E isso é legal, né? Eu estou procurando aqui o artigo correto. Bom, está aqui. Certo. É o regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, no seu artigo 304. Então, ele traz alguns pontos aqui que veda, é proibido, o professor não pode, tá? Fazer apologia à política partidária no interior da unidade escolar, ponto. Então, esse artigo aqui, ele é ferido. Então, independente se o conteúdo, beleza, se a gente quiser discutir sobre o conteúdo dessa cartilha, a gente discute, né? Sim. Mas o que eu analiso tecnicamente, você imagina, eu torço pro Real Madrid. Aí eu faço uma cartilha e entrego para os alunos dentro de sala de aula para todo mundo torcer para o Real Madrid, né? Aí você imagina aquele professor que torce para o Barcelona. Aí ele vai lá, faz a cartilha dele também, entrega. Então, o conteúdo programático, ele existe justamente para engessar o que a direção da escola pretende. Então, ali tem todos os livros que são adotados, que é o material de ensino que vai ser usado ao longo do ano letivo. Então, não cabe o professor, da cabeça dele, agir isoladamente, que nesse caso ele não agiu sozinho, a gente sabe disso. Não cabe ao professor ele agir pela cabeça dele e distribuir um material didático diferente do conhecimento da coordenação e da diretora, né? Então, o grande problema está aí. Cada um tem seu direito de
manifestar tudo bem. Agora, o grande ponto é o seguinte: dentro de sala de aula não é lugar para manifestação política, seja ela qual for. Se o professor ele quer manifestar a sua ideologia, o partido que ele apoia, cara, vai para as redes sociais, bota um trio elétrico lá no eixão, bota um trio elétrico lá no meio do eixão e fica lá gritando para todo mundo. Agora, dentro de sala de aula, não pode. Existe uma lei para isso. Então, as pessoas estão confundindo que estão censurando, que isso é censura, e tal. O conteúdo ele não tem que ser discutido, né? Nesse momento, não. Agora, o grande ponto é o seguinte: esse livro não traz a editora que produziu esse material. Não sabe quem foi. Esse livro não traz sequer a gráfica que ele foi rodado. Você entende? Interessante que aí parece que para ninguém procurar esse pessoal, né? Parece que foi feito bem direcionado, né? E um outro ponto. Esse livro, ele é produzido semanalmente. E essa edição que foi entregue e que uma mãe denunciou, boa noite, Fabi. É um livro que a gente está conversando aqui sobre aquela cartilha que foi distribuída por um professor de sociologia no colégio CEAAN, colégio público, que fica em frente ao CEU, lá na Asa Norte. Esse professor de sociologia, segundo a Secretaria de Educação, ele fez a distribuição desse material por conta própria, sem o conhecimento da coordenadora, sem o conhecimento da diretora, sem o conhecimento da regional de ensino e sem o conhecimento da Secretaria de Educação. Então, veja, o caos na educação pública do Distrito Federal é tamanho que o professor ele entra em sala de aula, ele tem um acompanhamento, vamos dizer assim, não uma fiscalização, mas literalmente um acompanhamento da coordenadora, que, na realidade, o que a coordenadora faz? Ela coordena seus professores. É o trabalho dela aquilo, né? Então, o nome está dizendo, coordenadora. Então, o sujeito entra em sala de aula, distribui um material didático, que ele chama de material didático, e sem o conhecimento de ninguém. Quer dizer, então, fica uma conversa de doido, porque como é que pode isso? Um professor da escola pública, e aí o pior é o seguinte, é a justificativa para ele fazer isso. Porque qual a justificativa de não constar no plano de aula dele? O plano de aula, para quem não sabe, gente, o plano de aula, o professor ele tem que detalhar minuciosamente a aula que ele vai ministrar naquele dia. Isso é obrigatório em qualquer escola. É o plano de aula. O plano de aula, ele vai colocar lá o material que ele vai usar, qual o objetivo que ele quer alcançar, qual o ambiente que ele vai. Às vezes tem professor que gosta de dar aula fora das quatro linhas da sala de aula. Então, precisa de verificar o ambiente para ver se é um ambiente saudável para os alunos, para ministrar aquela aula. Qual o objetivo? Então, assim, o plano de aula é ali o norte, para que, se caso ele falte, um outro professor simplesmente pegue aquele plano de aula e dê a aula no lugar dele, caso ele venha a faltar, caso isso ocorra. E o plano de aula,
o professor é obrigado a entregar para a coordenação, orientar o professor em alguns casos pontuais. Então, a coordenadora vai pegar, vai olhar e falar assim, ué, professor, você vai abordar tal tema nessa aula de hoje? Por exemplo, né? Eu acho pertinente porque a gente vai falar de política, né? Pode falar de política dentro de sala de aula, deve falar. Mas sem omitir a sua opinião, né? Mas não pode emitir a opinião dele. Isso é muito claro. Você não pode emitir a sua opinião. Você não pode dizer, eu sou flamenguista, eu sou vascaíno. Não pode. Você tem que ser isento. Né? Então, esse é o problema. E aí, as pessoas estão fazendo uma confusão muito grande em cima disso, falando que o professor tem direito de manifestar o que ele pensa, porque isso é censura, porque é um absurdo, onde, na verdade, ninguém está censurando ninguém. Existe uma lei a ser cumprida, existe um trâmite natural dentro de qualquer unidade educacional que deve ser seguido. Então, o que eu vejo nesse caso específico é que é muito provável, é muito difícil uma coordenadora pedagógica e uma diretora pedagógica simplesmente não saber o que o professor está fazendo dentro de sala de aula. Então, veja, olha o risco que as crianças e os jovens estão correndo hoje com o ensino público do Distrito Federal. Em especial, essa unidade de ensino, que é o CAAN, onde a coordenadora e a diretora não têm conhecimento do que os professores estão em sala de aula. É você pegar aqui o plano de aula dele e olhar e falar, professor, mas aqui não está constando esse tema que foi abordado dentro de sala de aula. E o pior, a justificativa desse professor foi que o atual material didático adotado pelo ensino público do Distrito Federal não é profundo o suficiente. Essa foi a justificativa dele para entregar essa cartilha, esse livreto, esse material didático aos alunos. Aí me faz questionar porque isso que eu estou falando é uma coisa tão óbvia dentro de qualquer gestor educacional sabe disso, qualquer diretor pedagógico ele sabe disso. O material didático ele é escolhido por diversas maneiras, né? No setor privado, cada escola é livre de adotar o material didático que optar. Né? Só que o setor público, no setor público, a escolha é feita pelo governo, é feita pelas próprias secretarias de educação. Aí é que está o problema de você colocar pessoas sem experiência na gestão educacional à frente de uma pasta tão importante como é a educação. Então, veja, os problemas que hoje tem no setor público, ele basicamente são criados por conta da incompetência dos atuais que estão à frente dessa pasta. É inadmissível você trazer um professor, ele afirmar que o material didático adotado não é profundo o suficiente. Essa foi a justificativa. Fora outros pontos, por exemplo, que a gente tanto critica a Secretaria de Educação, por exemplo, o início do ano letivo, que foi dia 14 de fevereiro, e aí você tem dia 11 de fevereiro, você tem 4.000 profissionais da educação sendo convocados para o primeiro dia de trabalho deles ser o dia 14
de fevereiro. É. O professor ele não fez semana pedagógica, ele não fez treinamento com material de ensino que está sendo adotado. Quer dizer, Já chega no dia de trabalhar, né? Pois é. Já chega no dia para dar aula. E aí ele chega para dar aula com o quê? Ele não fez planejamento, ele não tem planejamento de ensino. O que ele vai fazer ao longo do ano letivo, quer dizer, é um absurdo. É como se você colocasse um navio em alto mar e sem leme, sem capitão, literalmente sem direção nenhuma. Quer dizer, você vai à deriva. Né? E vários outros problemas que hoje o setor público está passando. Por exemplo, quarta-feira, hoje é quinta, né? Quarta-feira, ontem, não teve aula na rede pública. Não teve aula. Indicativo de greve. Teve assembleia. Paralisação. Quer dizer, tiveram a paralisação por causa da assembleia que os professores foram fazer. Quer dizer, estão politizando o setor. Inclusive, esse material didático traz nomes de deputados. Assim, é um material, eu tenho ele aqui em PDF, assim, se a gente agora já entrando e questionando o conteúdo dele, né? Questionando o conteúdo dele. Assim, para você pegar, rasgar e jogar no lixo, tá? Aquilo ali não... Na sua visão, não enriquece nada a educação dos alunos que tiveram essa aula? Não. Ali, infelizmente, não traz nada de produtivo. Né? Pelo contrário, você traz um discurso de ódio que ali tem, né? Um discurso assim fora dos padrões de sociedade. Mas tem um padrão de sociedade? Sim, tem um padrão. Né? Você tem leis. Então, você considerar toda aquela pessoa que é considerada rica foi através de mortes, roubos e outros atos ilícitos. Isso é muito claro no texto que está lá na cartilha. Essa cartilha, esse livreto, essa porcaria aí. Então, eu não vejo como que isso pode somar dentro de uma aula de sociologia para jovens, né? Jovens de 15 e 16 anos. E aí o professor, ele traz também o seguinte, vai ganhar 1 ponto, na média, quem tirar o seu título de eleitor e tirar esse cara que está aí hoje. Ainda tinha isso. Pois é. Então, E como você vê essa campanha aí do TSE, essa campanha nas televisões abertas, nas mídias sociais? Tivemos até contratação não, mas a participação de alguns influenciadores digitais, né? Nessa campanha aí para os jovens tirarem o título de eleitor, né? Inclusive eu vi que tem escolas pegando jovens, passando nas salas, disponibilizando o próprio computador da escola para eles poderem utilizar para poder tirar o título de eleitor. Como é que você vê essa campanha do TSE junto com esses influenciadores aí? Olha, a campanha para você trazer ao jovem a importância da participação dele no pleito eleitoral, isso é de suma importância. Ninguém discute isso. Você tem que trazer o jovem a partir dos 16 anos, ele não, dos 16 aos 17 anos e 11 meses, né? Ele não é obrigado a votar, é facultativo isso, mas eu acho muito importante você conscientizar a importância da participação dele no pleito eleitoral. A gente aqui em Brasília,
o Distrito Federal é uma unidade da federação diferente de todas as outras. Então, aqui a gente tem eleição apenas de 4 em 4 anos, enquanto em todos os outros estados tem eleição de 2 em 2 anos, por conta dos municípios, né? Você tem prefeito e vereadores. Aqui em Brasília nós não temos. Então, o brasiliense, naturalmente, ele fica desconectado vamos dizer assim, da política. E não é raro você perguntar a qualquer adulto, por exemplo, em quem que ele votou no pleito anterior. Muitos vão ter dúvida, né? Eu perguntei um dia desse para um amigo meu, que é mitidão a saber de política e tal. Eu perguntei para ele em quem que ele votou para senador em 2018. Ele me respondeu, fulano de tal. Aí eu, bacana. E qual foi o outro? Aí ele, ué, não, votei só no fulano. Eu falei, não, meu filho, foram 2 senadores. Em 2018 você votou em 2. Agora, em 2022, um só. E ele não soube responder. Ele não soube, não sabia quem tinha votado, porque ele votou em 2. Você entende? Então, você orientar o jovem, você explicar como funciona, qual é o dever de cada poder, né, do legislativo, do judiciário, do executivo, qual é o papel de cada um deles na sociedade. Cara, eu vejo, por exemplo, eu sou pré-candidato a deputado distrital, e a gente está conversando muito, a gente conversa muito com políticos e tal, e tem pré-candidato a distrital que ele sequer sabe qual é o papel principal de um deputado distrital. Então ele anda por aí falando, e não é 1 ou 2 não, tá? São vários. Anda por aí prometendo um monte de coisa, falando um monte de asneira, e eu falei assim, porra, esse cara ele tá candidato a deputado distrital ou a governador, porque essas ideias dele aí tá muito mais para a executiva, né? Inclusive, então, a Câmara Legislativa é uma das câmaras que tem mais leis inconstitucionais, né? O pessoal cria lei, chega no STF, o STF derruba. Mas isso é uma jogadinha ensaiada que tem do próprio parlamentar. Ele faz uma lei para dar, vamos dizer assim, uma desculpa para a sua base eleitoral. Sim. Ele sabe que a lei é inconstitucional, que ele está criando. Ele já sabe que ela não vai passar. Mas é uma desculpa que ele tem de dizer assim, eu tentei, mas infelizmente lá na CCJ não passou. Ou até é aprovado na Comissão de Justiça, passa no plenário, mas o Ministério Público barra. Você tem hoje um andar inteiro do Ministério Público, do DF, só com leis que foram criadas inconstitucionalmente. Sabia disso? Ocupa um andar inteiro. Isso é um prejuízo que traz para os cofres públicos, porque você perdeu tempo na Câmara Legislativa, você perdeu tempo no plenário, assim, a máquina pública ficou... Uma coisa que eu questiono muito. Por que a Câmara Legislativa só funciona de terça a quinta? Sendo que o pessoal tudo mora aqui, né? Pois é. Deveria funcionar de segunda a sexta. Né? Eu digo funcionar na questão legislativa. Né? Ela funciona só de terça a quinta. Exato. Que isso é bem complicado também. Então, mas voltando ao assunto aqui no educacional, cara, bicho, é um negócio assim tão amadora que a gente fica assustado. Como que a educação está sendo tratada hoje no Distrito Federal? E quando eu falo isso, eu não estou exagerando, não estou... Você está aí na televisão, o ano letivo já iniciado, desde
14 de fevereiro, a Secretaria de Educação sequer sabia o número de alunos que tinham matriculados na rede pública. Ela não sabia distribuir esses alunos. Então, caí na... Sim. E só para pontuar também, a gente vê a escola sem professores até agora, né? Então... Pois é, está sem professor porque a demanda está muito alta em função da pandemia, houve uma queda na renda do Distrito trabalhador, Federal, né? Federal. O Distrito Federal foi a unidade da federação que mais empobreceu, que teve o seu povo mais empobrecido pós-pandemia. Isso é um fato. Isso, com certeza, foi agravado, foi por conta das ações do próprio governador, da própria Secretaria de Saúde, da própria Secretaria de Educação, as medidas que foram adotadas durante a pandemia. Então, hoje fica muito claro para todo mundo que todas aquelas medidas do hashtag Fica em Casa, onde, dia 12 de março de 2020, a gente teve todo o Distrito Federal sob o decreto de lockdown, onde só havia um casal no Lago Sul infectado. Aí eu te pergunto, como que fica aquela família lá do Sol Nascente, ou lá do Vale do Amanhecer, perto de Planaltina, com esse casal no Lago Sul infectado? Havia essa necessidade de se fechar todo o Distrito Federal? Então são essas ações errôneas que foram se somando e que acabou atingindo essa brilhante meta, esse brilhante resultado de ser a unidade da federação que mais empobreceu, que hoje você vê fome. Hoje aqui no Distrito Federal você vê a fome em todos os cantos do Distrito Federal. Tá? Hoje isso é uma infeliz existe aqui no nosso quadradinho que a gente chama. Muito em função das medidas que foram adotadas durante a pandemia. Então você não concorda com a gestão que o governador fez, né, na pandemia? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Veja, durante uma pandemia, você tem a cúpula da saúde toda presa. E isso ocorreu aqui no nosso Distrito Federal. Hoje é dia 23 de abril, 28. Correto? 28. 28 de abril. Estou doidão já. 28 de abril. 28 de abril de 2022. Do dia 1º de janeiro de 2018, até agora, nós tivemos 6 secretários de saúde. 6. Dá uma média, você bota aí 3, dá uma troca de praticamente a cada 6 meses você está trocando um. Como é que você tem continuidade no trabalho? E como não bastasse isso, você, durante a pandemia, que foi o momento que a população mais precisou da pasta, mais precisou da competência da saúde e dos gestores que lá comandavam, toda a cúpula foi presa. Então aí você imagina como que a população ficou. Se alguém desembarcou hoje aqui no Distrito Federal e pega os números, você pega aqui, vem cá, o governador ele ficou, você lembra disso? Que ele ficou lá no hashtag Fica em Casa, e aí ele faz um vídeo da humilde residência dele, fatiando a picanha, o churrasco dele,
Quer dizer, e a população passando fome, literalmente, passando fome e necessidade. E aí você vê os números que hoje nós estamos, vamos falar da educação. Houve um retrocesso de 15 anos na educação do Distrito Federal. São números, são dados. O número de abandono e evasão escolar, houve um retrocesso de 15 anos. Então, para você tirar essa diferença, correr atrás desse prejuízo aí, você, no mínimo, vai ter que ter pessoas competentes. E aí, quando, em dia 28 de abril, mas o negócio saiu há 3 dias atrás, né, na segunda-feira, né, dia 25 de abril, você tem um professor que entra em sala de aula, distribui um material didático sem o conhecimento de ninguém. Sem o conhecimento de ninguém. Quer dizer, onde que está a gestão educacional? Tanto dessa unidade, quanto de todo o ensino do Distrito Federal. Quer dizer, você vê as ações do nosso governador sendo extremamente político na divisão dos seus cargos, né, de secretarias e de subsecretarias. Então, infelizmente, a população, ela está... Aí é a maior injustiça. Ele cria um problema, ele gera um boleto para a sua própria população pagar. E esse boleto foi gerado em cima de uma incompetência, em cima de uma péssima gestão que foi feita, está sendo realizada hoje, nesse momento, aqui no Distrito Federal. E a educação é muito clara e mostra isso. E deixa eu te perguntar, você, como a sua experiência como gestor educacional, suas empresas, enfim, toda a sua experiência, como é que você acha que a gente pode dar esse salto, já que a pandemia realmente atrasou bastante a nossa educação? Como é que a sua experiência na gestão privada vai poder ajudar a gestão pública, você aí sendo eleito para a Câmara? Bom, a minha proposta para o setor educacional aqui do Distrito Federal não é descobrir a roda, não é descobrir a pólvora e fazer algo que, nossa, como ninguém nunca pensou nisso. Não. É fazer o básico. É você fazer o básico. Primeiro, faz parte da educação esporte e cultura. Isso é fato. Então, esporte e cultura tem que estar dentro da pasta de educação. Ela não pode ficar fora. Ela colocando fora, você abre um precedente, por exemplo, para enormes gastos públicos desnecessários. E aí eu cito as 8 vilas olímpicas que foram criadas, construídas, peso de ouro, e que até pouco tempo atrás estava tudo fechado. E com um custo de manutenção altíssima para o GDF. Então eu defendo o seguinte, a escola, ela, acima de tudo, ela tem que abrigar também as famílias. Ela tem que acolher de forma, não abrigar no sentido de morar dentro da escola, né? Não é isso. Mas precisa de participar da vida escolar do aluno. Então eu trago como proposta pelo menos uma escola pública de cada região administrativa abrir sábado e domingo. Tem que abrir sábado e domingo? Ah, mas o professor vai trabalhar sábado e domingo? Negativo. Ali você pode ter torneios esportivos. Quantas escolinhas não tem espalhada pelo Distrito Federal e com professores que já tem o seu próprio projeto social, tem sua ONG, tem seu instituto sem fins lucrativos, que você pode trazer para dentro de uma dessas escolas públicas e você desenvolver esse trabalho. A mesma coisa com a cultura. Né? Hoje você pergunta, você vai em qualquer região administrativa aqui do Distrito Federal, você vai ver aos finais de semana, à noite, esses grupos se reunindo em estacionamento de supermercados, estacionamento de bancos,
estacionamento de órgãos públicos, literalmente no meio da rua. Por que eles não podem utilizar uma escola para fazer os seus ensaios, para fazer suas apresentações? Porque, veja, se o Teatro Nacional, que é um dos principais cartões postais de Brasília, e que é um ícone para a representação da cultura aqui em Brasília, ele já está fechado há 10 anos, em péssimas condições. Você imagina numa cidade satélite, na periferia, como que não está esse espaço? Se é que tem. Por exemplo, eu sou do Guará, eu moro aqui no Guará. Aqui tem um espaço cultural ali no CAV, que ele já está fechado há uns 15 anos, caindo aos pedaços. Agora, foi dinheiro público que foi empregado ali para construir aquele elefante branco que lá está. Né? E lá não tem uma sequer apresentação há anos. Né? E aí você pune a própria cultura, você pune a própria pasta de esportes. Né? Então, traz isso para dentro da educação e traz essas famílias para dentro da escola aos finais de semana. Vou te dar um exemplo. O Sol Nascente tem 2 escolas públicas. Uma está fechada. E não tem outro espaço de lazer. Você não tem espaços para você fomentar uma cultura e um esporte. E você pode utilizar as escolas ali, finais de semana, para palestras, para curso profissionalizante. Tem um monte de gente assim. Aí você fazer uma parceria público-privada, sim, aos finais de semana, dentro dessas escolas. Sabe? Tem muita coisa para fazer. E isso é um custo baixíssimo. Sabe, cara? A gente vê o desperdício do dinheiro público mal aplicado quando a gente vê a manutenção dos prédios, a manutenção da própria escola, a manutenção desses campos sintéticos que foram disseminados por todo o Distrito Federal e que não existe manutenção desses campos. Né? Então, é muito bonito ali, na hora de inaugurar, tá lá chutando a bola, simulando aquele pênalti, né? Muito legal, cortou a fitinha e pronto. Ninguém toma conta, ninguém zela pelo patrimônio público. E isso é ruim, que atrapalha e prejudica a própria população e a sociedade como um todo. É verdade. Totti, o que você pensa a respeito da militarização das escolas, a respeito da educação integral? Você acha que são ferramentas boas, ideias boas para a educação? Bom, período integral, eu defendo que o período integral ele seja, obviamente, estendido. Né? Não só para a educação infantil, mas também para o ensino médio. Eu acho que o jovem hoje, ele pode utilizar do período integral, principalmente os do ensino médio, com curso profissionalizante, com educação financeira, noções básicas do empreendedorismo, um conhecimento principalmente dos seus direitos e deveres que o jovem tem através do ECA. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o jovem, ele precisa saber na ponta da língua, para ele saber o que é direito dele e o que é dever dele. E isso, na própria grade curricular, em um turno, não é possível fazer, porque a grade, você tem um conteúdo que você tem a obrigatoriedade de você vencê-lo, né? Para você poder passar de ano, enfim. Então, você já não cabe na grade curricular em um turno apenas. Então, você joga o contraturno e aí você mantém aquele jovem envolvido, conectado com a educação, com a sua própria escola, tendo atividades e opções para ele realizar alguma atividade, seja ela esportiva, cultural ou mesmo profissional. Né? Então, o período integral ele tem que crescer.
E nesse momento, o período integral ele torna muito mais importante porque o pai e a mãe hoje necessitam trabalhar. Nós estamos vivendo um pós-pandemia muito duro, muito difícil. E o jovem, o pai e a mãe, vai em busca do seu sustento, do seu pão de cada dia, e o jovem ele fica sozinho em casa. E aí é que eu digo, o mundo do crime está de braços abertos para acolher nossos jovens e nossas crianças. Isso lá na frente vai refletir muito pesado na segurança pública. E aí a gente volta com aquela... Você pode conversar com qualquer policial militar, com qualquer delegado, e ele vai dizer, a nossa sensação é de estarmos enxugando gelo, né? Onde a produção de marginais que temos hoje, ela está justamente na ausência da escola. Se você tem a escola ausente, naturalmente você vai ter mais criminosos e mais crimes na sua sociedade. Isso é uma matemática muito clara. Você não precisa de ser um fenômeno para PhD em gestão pública para você entender isso, né? Para as pessoas entenderem isso. Mas eu vejo que o governo, infelizmente, ele não entende isso. E aí ele não faz investimentos na própria educação. Infelizmente, a educação ela nunca é prioridade em governo nenhum. Eu não só questiono esse governo. Nunca foi prioridade em governo algum. Tá? Muito se fala de que educação é essencial, que educação salva vidas. Eu muito repito isso o tempo todo. Mas na oportunidade que o governo teve de confirmar, ele não confirmou, não. Pelo contrário, ele afirmou que educação não é prioridade. Tá certo. E em relação às escolas militarizadas, o que você pensa? Olha, Braslândia teve, início dessa semana, a sua primeira escola militarizada, né? Centro Educacional número 2, por votação, né? Se eu não me engano, foram 98 votos a 47, salvo engano. Bom, a mídia, de modo geral, ela pega casos isolados e traz como se aquilo fosse a normalidade que ocorresse dentro de uma escola cívico-militar. Você pode visitar qualquer região administrativa que tenha uma escola cívico-militar e você pergunte a um pai de aluno que lá está. Pergunta para ele, você está satisfeito ou não? Só isso. Sendo que essas escolas, todas elas, com fila de espera. Fila de espera. Então, a gente tomar juízo, a gente lançar uma opinião sobre algo que você viu numa rede social ou que você viu na televisão um determinado ponto e você, sem o conhecimento disso, emitir uma opinião pública, para a gente do setor educacional, um tapa na cara, assim, sem luva e sem nenhuma proteção, né? Ninguém tem dúvida do sucesso do projeto, ninguém tem dúvida que isso, de fato, resolve várias questões disciplinares dentro da escola. E você pergunta para a população onde essas escolas estão, se estão satisfeitas ou não com essa proposta, né? Isso eu acho legal, eu acho importante ampliar esse modelo, que é um modelo, sim, um modelo muito bom, e deve ser ampliado. Bacana. A gente tem até um depoimento aqui da Nath, uma seguidora aqui que está acompanhando a gente. Ela falou que estudou numa escola militar e não militar. E a militar, 100% melhor
que ela está, inclusive, numa fila de espera aí para uma vaga. Então, a gente Aí, tá vê vendo? a opinião. Então, Todd, além da educação, que a gente sabe que é um setor que você manja bem, né? Foi gestor e tal, é gestor educacional e tal. O que você acha que precisa ainda no Distrito Federal para melhorar? A gente vê o pessoal reclamando muito da questão da saúde, né? Assim, que há muito, muito tempo, desde outros governos, que a gente vê a população sofrendo com a questão da saúde. A pandemia, então, a gente viu isso se agravar ainda mais. Mas, assim, além da educação, o que você acha que a população do DF precisa? Vamos falar de saúde. Saúde é um tema bom. É, Hoje você tem o IGES, que é o instituto que administra toda a saúde do Distrito Federal. Ali é um antro de corrupção. Não tem outra definição ao IGES. É um antro de corrupção. É uma caixa preta que tem ali, que merece sim ter uma CPI para apurar todo o gasto público que foi realizado de 2018 para cá. No governo atual, esse modelo, o IGES, ele concentrava, ele foi criado no governo anterior, e ele ficava só no hospital de base, era o que administrava o hospital de base. Aí o governo atual pegou e ampliou ele. E já no governo anterior, a questão da corrupção lá dentro do IGES já era muito forte. Com essa ampliação, você já viu onde é que foi parar. Então, você tem hoje, só pegar, estamos no sexto secretário de saúde, isso não pode negar. Tivemos a cúpula toda da saúde presa, volto a citar isso, fora os escândalos que tivemos, por exemplo, com a operação falso negativo da Polícia Civil, aliás, da Polícia Federal, investigando os gastos com dinheiro federal na compra de testes rápidos contra o Covid. Isso resultou em vários processos administrativos, vários processos criminais, de corrupção passiva, ativa, improbidade, vários crimes, várias tipificações ali. Muita gente entrou. E o IGES, ele simplesmente não tem suas contas abertas. Você não tem suas contas, a sua prestação de contas realizada para a população. A gente não sabe como que é feito, como que está sendo efetuado as compras de insumos, de próteses, de materiais relacionados à saúde, e você fica ouvindo, né, e a gente sabe dos super salários que lá tem. Tem gente ali com salário de 50 mil, de 55 mil, de 47 mil. Isso é uma realidade. Então, a saúde do Distrito Federal, ela literalmente ela está na UTI. Essa é a verdade. A saúde do Distrito Federal, ela se encontra numa UTI, respirando ali com respirador, né? E num momento muito difícil. Você pode fazer uma visita, quem me acompanha sabe, as fiscalizações que eu já realizei, você vai em qualquer UPA ou em qualquer UBS do Distrito Federal, você vai encontrar fila, você vai encontrar um péssimo atendimento, infelizmente. E hoje, a população do Distrito Federal ela está recorrendo ao entorno. Cidades do Goiás, cidades de Goiás, para ter um atendimento médico. Que antigamente era o inverso. O entorno que vinha para cá buscar atendimento. Agora está exatamente o contrário, está fazendo o caminho inverso. Você vai, por exemplo, nos hospitais, nas UPAs do entorno, vai na de Santa Maria,
de Santa Maria não, na de Valparaíso, que está absorvendo a demanda todinha do Gama, de Santa Maria e do Recanto. Todo mundo dessa região está indo para Valparaíso, Céu Azul, para buscar atendimento lá, né? Então, tá muito claro a incompetência. E assim, aí você vê as propagandas do governo, estamos num ano eleitoral, e você vê parecendo que a gente está vivendo em outro país, a gente vive num mar de rosas que tá tudo muito lindo, tudo funcionando. Cara, parece piada, mas eu vi outro dia desse aí, um fanfarrão postando na rede social dele uma sala tecnológica numa determinada escola pública de Ceilândia, ele se vangloriando, dizendo que, olha, essa sala tecnológica está ficando pronta e tal. Eu pensei assim, isso foi essa semana. Eu pensei assim, alguém podia avisar esse cidadão aí que o ano letivo começou dia 14 de fevereiro. Que essa sala ela era para estar pronta antes do dia 14 de fevereiro. E que já que é uma sala tecnológica, uma sala de avanço para você ter aulas ali de robótica e tudo, você tem que ter professores capacitados, treinados. Você entende? Então, é querer fazer uma propaganda com algo que não existe ainda. Se a sala tivesse pronta e entregue, cara, bacana. Né? Mas o negócio não estava pronto. Então é isso que o atual governo está fazendo. Literalmente fazendo propaganda com algo que não está pronto. É como se você inaugurasse um prédio, né? Sem ter janela, sem ter porta, sem ter o acabamento final. Quer dizer, é piada isso. É uma piada. Chamar a população de ignorante, literalmente. É verdade. Tá complicado. Totti, outra coisa. A gente está vendo agora o movimento nas redes sociais, né? O Elon Musk comprou o Twitter lá, prometendo maior liberdade de expressão. E a gente vê que nas redes sociais aí está muito esse debate, né? De mais liberdade. Alguns têm até candidatos a presidente falando em regulação social da mídia. Então, assim, o que você pensa aí a respeito das redes sociais? Você acha que tem que ter mais liberdade? Hoje a gente tem ferramentas como o Instagram, YouTube, que nos permitem conversar com as pessoas mais intimamente, mais próximo, né? A gente não fica dependendo das grandes mídias, né? A gente tem essa ferramenta agora. O que você pensa a respeito aí das redes sociais e da liberdade de expressão? Antes da gente entrar nesse tema, a Rayane está falando aqui que a gente só conhece a real situação dos hospitais quando precisamos. Tudo está péssimo. Realmente, é isso mesmo. Tudo está péssimo. Bom, a questão das redes sociais, eu sou a favor, sim, obviamente, da liberdade de expressão. Você pode expressar suas ideias, o seu manifesto. Claro que isso também não é uma, vamos dizer assim, uma carta aberta, um cheque em branco para você descumprir leis, né? A gente tem os casos de pedofilia, que isso é muito sério. Tem que ficar de olho, sim, no que está ocorrendo nas redes sociais. Agora, opinião, cada cidadão tem o direito de ter a sua. Você não pode cercear a opinião e a liberdade de ninguém de se expressar e de opinar sobre qualquer assunto. Esse monitoramento que existe ou que se propõe, e que inclusive existe no próprio Instagram, ele existe.
Eu acho isso péssimo, antidemocrático, sim, você não poder expressar a sua opinião, e pior, se você fizer parte de uma turminha, tá ok, você pode tudo. Agora, se você não fizer parte dessa turminha, que você, por um acaso, você pensa diferente, aí você é punido. Então, aí é que está o problema, né? Você direcionar uma forma de pensamento e obrigar que as pessoas elas tenham esse pensamento que pretendem impor para a sociedade. Sou a favor da, de você opinar sobre qualquer assunto. Agora, também a gente tem que tomar cuidado sobre a questão de você cometer injustiças, por exemplo, com CNPJs, com empresas. Porque, eu dou um exemplo, se você vai num restaurante, um grande restaurante, num final de semana, você tem uma rotatividade gigante de pessoas. Vamos dizer que tem ali uma rotatividade de 2.000 pessoas. Tem um determinado restaurante aqui em Brasília que tem esse número. 2.000 pessoas. Se uma pessoa for mal atendida, ela vai para a rede social e ela vai falar mal daquele restaurante. Agora, as outras 1.999 pessoas, ninguém vai na rede social falar bem daquele restaurante. Então, a rede social, ela virou um ponto de desabafo, de crítica, de terra sem lei, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque do lado de lá existe um CNPJ, existem pessoas que dependem daquele restaurante, e que essa turminha lacradora, ela não está preocupada com isso. A turminha, ela está preocupada em assassinar o CNPJ, em causar desempregos. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e se policiar quando a gente for fazer qualquer crítica a qualquer empresa, né, que esteja que você não foi bem atendido, que você teve alguma situação absurda, mas também seria muito bom que a empresa ou outras empresas recebessem elogios. Por exemplo, aqui está a equipe de influencers da Influval, que faz um trabalho brilhante lá, viu? Lá em Valparaíso. Que são influências digitais, são jovens e que trazem visibilidade para o comércio local, fazendo ali a propaganda, mostrando, trazendo visibilidade para aquele pequeno empresário, para aquele pequeno e microempreendedor. E é um trabalho importantíssimo. Eu nunca tinha visto aqui no Distrito Federal um trabalho desse. E a Dani, o Bruno, lá de Valparaíso, tiveram essa iniciativa muito legal. E esses jovens passam por um treinamento, né? Eles têm um treinamento de horário que vai postar, tipo de roupa, né? Porque cada marca você tem um público a ser atingido, né? Então, essa preocupação eles têm. E conseguem fazer esse trabalho muito bem, realizar esse trabalho muito bem. Então, a rede social ela é bem perigosa nesse sentido, né? E a gente precisa tomar cuidado. É verdade. Totti, a gente já caminhando aqui para a gente finalizar, eu queria saber o que você anda escutando nas ruas aí na sua pré-campanha, porque você deve escutar muita coisa aí da galera pedindo aí para você, né? Me ajuda aqui, me ajuda acolá. O que o pessoal está reclamando bastante aí? Educação, saúde, transporte, segurança. Olha, pede tudo. A realidade é essa. Pede tudo. Está faltando tudo. O Distrito Federal, realmente, sinceramente, eu nunca vi uma gestão tão ruim como essa. Nunca tinha visto. Pode falar das anteriores aí à vontade. Eu nunca vi uma gestão tão ruim para a população diretamente como essa.
Infelizmente, a fome, as decisões que foram tomadas ao longo da pandemia, elas, hoje, está muito claro que foram decisões erradas, que foram caminhos que foram tomados que a população hoje está com preço. E o que mais me dá hoje, doutor, é que o próprio chefe do executivo, ele vem a público dizer que a pandemia atrapalhou o mandato dele. Isso é o que mais está me incomodando. Você não admitir o próprio erro, não querer evoluir com esses erros, que no futuro não repitam esses erros, mas não. Ele sempre vem com uma construção de uma ideia falsa, uma ideia desconectada da realidade, e, infelizmente, quando a população mais precisou, mais esteve dependente de uma atuação política competente, infelizmente, não foi correspondida. Ficamos realmente na mão e virar para a própria população e dizer que a pandemia atrapalhou o mandato dele, isso é uma covardia. E esses mesmos caras que aqui estão vindo nas redes sociais, postando foto, entregando cesta básica para alguém. Não que eu seja contra a entrega da cesta básica, sou a favor. Agora, você utilizar isso como um meio de você passar uma imagem de bom moço, para você esconder os 4 mandatos, os 12 anos de mandato na Câmara Legislativa, será que você não tem um item para você mostrar na sua rede social que você fez, que você criou como lei, por exemplo, ao longo desses anos? Você tem que entrar nessa covardia de expor uma pessoa vulnerável, uma pessoa que está ali numa necessidade extrema, porque ninguém quer ganhar a cesta básica. Ninguém quer ganhar a cesta básica. A sociedade quer comprar a sua cesta básica. Quer ter o seu emprego para comprar a cesta básica. E quando esse agente público ele vem numa rede social expor uma pessoa em estado de vulnerabilidade e ele entregando uma cesta básica ali para aquela pessoa, você pode entender que esse político realmente ele é um tremendo de um picareta, ele realmente engana as pessoas e o pior, continua com as mesmas falácias desde o primeiro mandato. E ele está vindo com essas mesmas falácias em 2022 para ele alcançar o seu sucesso e legislar em causa própria. Porque ele não está legislando e preocupado com a população, não. Ele está legislando em causa própria. E que fique bem claro aqui também, quando a Justiça Eleitoral me autorizar, eu vou fazer o meu panfleto e vou colocar item por item das benesses que um cargo de deputado distrital ele traz e que eu considero como absurdas. Então, eu vou colocar todos os itens que eu vou abrir mão dessas benesses e que, em muitos casos, são, assim, um escárnio, é um absurdo, literalmente. E ainda mais nesse período que a gente vive, de uma pós-pandemia muito dura, você ter literalmente a inversão de valores. Porque o político, ele serve à sociedade e não o inverso. Porque é assim que eles colocam. Parece que a sociedade que tem que servir aos políticos. Tá? Isso é literalmente uma inversão do papel de cada um dentro da sociedade.
O político, ele deve servir cada cidadão, cada pessoa do Distrito Federal deve ser tratado como um cliente dele, e não como um empregado, igual eles tratam. Verdade, é um servidor público, né? O nome já diz, o político é um servidor público, tem que servir ali a população. Foi colocado ali pela população. Obrigado, Rodrigo Totti. Queria deixar o espaço aberto aí também para você fazer as suas palavras finais aí, saber onde o pessoal te acha, onde te encontra, como é que faz para te achar e tudo. Te agradeço aí e deixar a porta aberta aí para mais vezes a gente voltar aí para trocar uma ideia, bater um papo bem bacana. Obrigado aí, o Brasília Online. Uma satisfação ter feito essa live aqui com vocês. Eu estou no Instagram, no @rodrigototti.df. Tenho um programa em 2 rádios, de 10 a meio-dia, na Sucesso News FM, 100,5 FM. Hoje, nesse sábado, vou entrevistar a Eliana Pedrosa, às 10 horas da manhã, e a Amanda Marques, que foi aquela mãe que denunciou essa cartilha que foi distribuída aos alunos no colégio CEAM, colégio público que fica ali em frente ao CEUB. Então, eu vou entrevistar as duas de 10 a meio-dia, na Rádio Sucesso News FM 100,5, e das 14 às 18 horas, eu estou na Mais FM, que é 101,3 FM também. Então, meus sábados são 6 horas fazendo rádio, né? Tendo esse contato direto com o ouvinte, com o telespectador, com meus seguidores. E tenho também o meu site, que é o www.rodrigototidf.com.br. Então, a gente tem o nosso site, a gente tem os perfis, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, e na rádio. E a rádio eu transmito o programa ao vivo também, através do Instagram, né? Então, você pode acompanhar tanto pela rádio, ao vivo, quanto pelo meu Instagram. Tá joia? Legal demais. Bacana demais. Já fiz um programa lá na Mais FM também, bacana demais. Prazer, bom demais saber disso. Que comanda lá. Né? Pô, que bom. Bacana, parabéns aí. E se tiver lá na Câmara Legislativa, quando tiver lá, a gente vai lá, hein? Cobrar, bater um papo, trocar uma ideia. O que eu digo é o seguinte: ninguém vai sair da sua casa, para quem eu estou fazendo as reuniões, quem eu estou encontrando, a população que eu estou fazendo as reuniões, eu sempre estou afirmando isso. Ninguém vai sair da onde você está para ir me visitar no gabinete ou cobrar qualquer coisa. Eu estarei junto com a sociedade, estarei junto com ela. Ninguém vai na Câmara Legislativa. Eu acho que é papel do político ele estar junto com o seu povo, aquele que colocou você lá. Isso é uma obrigação. E o que a gente mais ouve é: o político veio aqui, prometeu isso, prometeu aquilo, foi eleito, virou as costas para a gente e não cumpriu. Isso é o que é mais comum a gente ouvir. Tá? E eu tenho certeza que ninguém vai ter essa opinião com o meu mandato, porque o meu mandato vai ser junto com a população lá na rua e justamente fazendo o papel de um deputado distrital, que é cobrar, fiscalizar as ações do executivo. E o executivo é o próprio governador. Então, por isso que eu escolhi o partido União Brasil para me filiar, e lá está o atual senador Regufe, um cara que íntegro, presta conta do todo o seu mandato, está aí, ele está prestando contas, eu estou divulgando também essa prestação de conta do mandato dele, de 7 anos e meio como senador.
É importante a população saber disso, porque ele não aparece em mídias, ele enxuga tanto a máquina dele que ele próprio não divulga as suas realizações. E é importante se divulgar, as pessoas precisam saber o que você está realizando, né? Mas ele prefere fazer isso sempre ao final do mandato dele. E ele pontua item por item daquilo que foi prometido e daquilo que foi realizado. Isso aí eu acho muito, muito importante para o seu eleitor, para aquele cara que escolheu ele como representante, e ele faz muito bem esse papel. Cumpre até o final e faz as devidas prestações de contas. Coisa que muito, muito, muito político não faz. Simplesmente se esconde, procura ali um holofote da mídia para querer aparecer, para ter seus 15 minutos de fama, e literalmente o cara não realiza absolutamente nada. Ele está ali no cargo para ele se arrumar financeiramente, para ele ter suas benesses, gozar das suas inúmeras, como é que se diz, inúmeras benfeitorias, não, os benefícios ali do cargo. Benefícios, né? Inúmeros benefícios. É isso que o cara quer. Quer dizer, eu não tenho empresa que presta serviço para o GDF, que fique bem claro isso também, né? Eu não tenho contratinhos para defender com o GDF, com o governo, para me beneficiar. Então, eu tenho minhas escolas, sou gestor educacional, eu tenho minha profissão, e eu não quero fazer da política profissão, e é o que muitos fazem, né? Além de fazer da política profissão, e ainda vem querendo arrastar seus filhos para dentro da política, né? Então, eu acho isso completamente equivocado e errado. Mas a população ela pode ter certeza que, se me escolher lá em outubro, eu vou honrar muito a escolha de vocês. Mas antes a gente tem uma convenção do partido que eu preciso ser confirmado também, né, que é até o dia 30 de junho. Tem isso também, né? Um abraço, Rodrigo. Um abraço aí também pro Lúcio Júnior. Mandou um abraço aqui pra gente também. Grande comunicador aí também. Um abraço, fica com Deus e sucesso aí na sua caminhada. Beleza, valeu, Vinícius. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau.